Declaro aberta a terceira sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do segundo exercício do mandato da 17ª legislatura. Peço para que a nossa primeira secretária, a vereadora Carolina, faça a leitura dos ofícios e dos respectivos projetos encaminhados pelo Executivo, por favor. Boa tarde a todos. Então, seguimos a leitura aqui. Ofício número 39 de 2022. Encaminha projeto de lei número 2 de 2022. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo do projeto de lei número 2 de 1º de fevereiro de 2022, que ratifica a 4ª alteração em consolidação do contrato de consórcio metropolitano de saúde e assistência social do Paraná, Comesp, e autoriza a permanência do município de Campina Grande do Sul no agora denominado Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, Comesp, e dá outras providências para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência, com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 107 do Regimento Interno. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bioeleirão Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 2, de 1º de fevereiro de 2022, ratifica a 4ª alteração e consolidação do Contrato de Consórcio Metropolitano de Saúde e Assistência Social do Paraná, Comesp, e autoriza a permanência do município de Campina Grande do Sul no agora denominado Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, Comesp, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificado na íntegra da 4ª alteração e consolidação do contrato do Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, Comesp, celebrado com nos municípios de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Serra Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulisses, Guaratuba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piem, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, 4 Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná. Artigo 2º. O Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, Comesp, se organiza com aspecto multifinalitário, com a finalidade de desempenhar as mais diversas atividades para o alcance de seus objetivos nas áreas de políticas públicas de saúde, de assistência social, saneamento, agricultura familiar, segurança, tecnologia, inovação, meio ambiente, gestão territorial, esportes, patrimônio cultural, turismo, vigilância em saúde, recursos minerais, energia elétrica, iluminação pública, produtos de origem animal e vegetal, manutenção de vias públicas, entre outras atividades, conforme define a 4ª alteração em consolidação do Contrato de Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, que segue em anexo e é parte integrante da presente lei. Artigo 3º. Fica autorizada a permanência e participação do município de Campina Grande do Sul no Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná nos termos da 4ª alteração em consolidação do contrato do consórcio público. Artigo 4º. O município de Campina Grande do Sul continuará a contribuir pelo sistema de rateio para a manutenção e prestação dos serviços pelo Comesp, nos termos previstos no contrato de consórcio público, bem como em estatuto da entidade, atendo às previsões orçamentárias previstas na lei anual. Parágrafo único. Fica autorizado o município de Campina Grande do Sul a contribuir no rateio para a aquisição da sede própria do consórcio de que trata essa lei, em conjunto com os demais municípios, conforme deliberado em assembleia própria. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 1º de fevereiro de 2022. Bioeleirão Zanetti, Prefeito Municipal. Justificativo do projeto. Tenho a satisfação de submeter a apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que ratifica a 4ª alteração em consolidação no contrato do Consórcio Metropolitano de Saúde e Assistência Social do Paraná, Comesp, e autoriza a permanência do município de Campina Grande do Sul no agora denominado Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, Comesp.
e da outras providências. A base legal dos consórcios públicos iniciou com a Emenda Constitucional 19 de 98, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal de 88, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinariam, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Já a regulamentação desse instituto se deu pela Lei Federal 11.107 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, e pelo Decreto Federal 6.017 de 2007. Tais dispositivos legais autorizaram que 2 ou mais entes federados podem criar consórcios públicos para prestar serviços públicos de interesse comum. Assim, o consórcio nasce quando 2 ou mais entes se unem com o objetivo de atender a algum interesse que lhes seja comum, como, por exemplo, saúde, obras, serviços sociais, entre outros. Quando assim atuam, disse que estão realizando a gestão associada daquele interesse comum. O Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, Comesp, é fruto do trabalho desenvolvido já há alguns anos por prefeitos dos municípios da região metropolitana da capital do estado do Paraná, que pretendem a gestão associada de ações e serviços nas áreas de saúde, assistência social, saneamento, agricultura familiar, segurança, tecnologia, inovação, meio ambiente, gestão territorial, esportes, patrimônio cultural, turismo, vigilância e saúde, recursos minerais, energia elétrica, iluminação pública, produtos de origem animal e vegetal, manutenção de vias públicas, entre outras atividades. Tem por objetivos a união dos municípios da região metropolitana de Curitiba e Paraná para o desenvolvimento regional por meio de gerenciamento e otimização dos recursos humanos, financeiros e materiais existentes sobre suas administrações. Além do mais, pretende-se viabilizar o fortalecimento de infraestrutura de saúde e assistência social regionais na área territorial do consórcio, de forma a propiciar a integração das diversas instituições públicas e privadas para melhor operacionalização das políticas públicas para fins de alcançar suas finalidades e objetivos. O consórcio público constitui-se com natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público e é regido pelo seu estatuto social, regimento interno, pelo plano de ação conjunta de interesse comum que adotar, pelos contratos de rateio e contratos de programa que vier a adotar com os entes consorciados, além dos demais atos, instituições, normas e decisões que forem aprovados pelos seus órgãos deliberativos, respeitando as disposições do contrato de consórcio público já celebrado por prefeitos dos municípios pretendentes, bem como pelos dispositivos legais e regulamentares originários do poder público que lhe forem aplicáveis. Além de garantir maior segurança jurídica, as relações dos entes envolvidos, por meio do Comesp, será possível realizar um planejamento regional para investimentos integrados, promover economia em escala com a diminuição de custos na aquisição de bens e serviços, promover ações de gestão associadas aos serviços públicos municipais, realizar estudos, pesquisas ou projetos destinados à formação de recursos humanos nas áreas de interesse do consórcio, firmar convênios, contratos, termos de parceria, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções de outras entidades e órgãos de governo, visando planejar, adotar e executar programas e medidas destinadas à promoção de seus objetivos em prol dos municípios consorciados e, em especial, apoiando serviços e campanhas dos governos federal e estadual e viabilizar a existência de infraestrutura regionalizada na área territorial do consórcio, de maneira a propiciar a integração das diversas instituições públicas e privadas para melhor operacionalização das atividades que passam a integrar as finalidades e objetivos da Comesp. Por todos esses motivos, mostra-se imprescindível a permanência e a participação dos municípios da região metropolitana de Curitiba no Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, Comesp,
a fim de garantir desenvolvimento estruturante dos municípios consociados e capaz de satisfazer as necessidades da população envolvida por meio de gestão pública associada mais eficiente e sempre transparente. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, ao qual é merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 1º de fevereiro de 2022, Bioelian Zanetti, Prefeito Municipal. Ofício número 49 de 2022. Assunto: encaminha projeto de lei número 5 de 2022. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo o projeto de lei número 5 de 10 de fevereiro de 2022, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul para o exercício de 2022, para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência, com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 107 do Regimento Interno. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bioelian Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 5, de 10 de fevereiro de 2022, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul para o exercício de 2022. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul, para o exercício de 2001, um crédito adicional especial no valor de R$ 2.465.700 a seguir especificados. A Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, manutenção dos programas de saúde, outras despesas com pessoal decorrente de R$ 665.700, contratos de terceirização, manutenção de ações de atenção à média e alta complexidade, outras despesas com pessoal decorrentes de 103.303 contratos de terceirização, no valor de R$ 1.800.000. Artigo 2º. Para atender o disposto do artigo 1º desse decreto, servirá como recurso o cancelamento de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 64. A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no Departamento de Administração, Finanças e Planejamento e manutenção das atividades da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, com vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, no valor de R$ 2.465.700. Artigo 3º. Para compatibilização, fica autorizada a inclusão no PPA 2022-2025, aprovado pela Lei Municipal número 808 de 2021, de 15 de dezembro de 2021, a alteração objeto dessa lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 10 de fevereiro de 2022, Bioelian Zanetti, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral no município de Campina Grande do Sul para o exercício de 2022. O presente projeto de lei visa efetuar a abertura de crédito especial ao orçamento do município para possibilitar a adequação no registro contábil das despesas decorrentes de contratos de terceirização para prestação de serviços médicos ao município de Campina Grande do Sul. A alteração orçamentária se fazem necessárias em decorrência dos departamentos do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, que orienta quando a forma do registro contábil de despesa a ser utilizado quando se tratar de contratação de prestação de serviços médicos. Lembrando que as adequações só dizem respeito à alteração da forma de contabilização da despesa, não influenciando em nada no índice de despesa com pessoal, uma vez que esses serviços já está sendo computado no índice. Isso posto, solicito a apreciação desse projeto de leis pelos nobres pares, a qual julgo digno de imediata aprovação.
Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 10 de fevereiro de 2022, Biuliana Zanetti, prefeito municipal. Eu passo a palavra aqui para o nobre colega, segundo secretário Cleverson, que solicitou a leitura, então, do projeto. Boa noite a todos. Ofício 52, 2022. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, encaminha projeto de lei complementar 2 de 2022. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminha anexo o projeto de lei complementar 2 de 8 de fevereiro de 2022, que institui a Fundação de Atenção em Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, FASCAMP, e dá outras providências. Para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência com a designação da sessão extraordinária na forma do artigo 107 do Regimento Interno. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Biuliana Zanetti, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar 2, de 8 de fevereiro de 2022, institui a Fundação de Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, FASCAMP, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1 da instituição e finalidade. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação de Atenção de Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, FASCAMP, entidade com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse de utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, sujeito ao regime jurídico próprio das entidades privadas sem fins lucrativos de beneficência social, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributários, fiscais, observadas as regras dessa lei complementar. A Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, terá sede fora na cidade de Campina Grande do Sul, cidade do Estado do Paraná, com atuação territorial em âmbito nacional, e seu prazo de duração será indeterminado. A Fundação de Atenção de Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, integrará a administração pública indireta do município de Campina Grande do Sul e vincular-se à Secretaria Municipal da Saúde para efeito de supervisão de suas finalidades. A Fundação de Atenção à Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, tem por objetivo o desenvolvimento e execução de ações de promoções, prevenções e proteções de saúde coletiva e individual e serviços de saúde em atenção primária à saúde, atenção especializada médica, complexidade, saúde mental, urgência e emergência, especialidades odontológicas, exames diagnósticos, contratação de equipe administrativa e de apoio em saúde, educação continuada e atividades de ensino e pesquisa no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. As ações e serviços da unidade mencionadas no caput serão desenvolvidos de maneira sistêmica e integrarão uma rede regionalizada e hierarquizada em nível de complexidade crescente no SUS, da qual a Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, é parte integrante, devendo observar todos seus princípios e diretrizes, inclusive a fiscalização e acompanhamento pelo Conselho Municipal de Saúde. A FASCAMP poderá ainda desenvolver atividades da avaliação de tecnologias de saúde, podendo captar recursos financeiros para fomento e desenvolvimento de pesquisa e educação permanente em saúde junto com o poder público e iniciativa privada, mediante aprovação do Conselho Curador de Fundação. É vedada a Fundação da Atenção em Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, desenvolver atividades de saúde que exijam poder de polícia do município, bem como se envolvam a tomada de decisão e posicionamento institucional das áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle. A constituição da Fundação da Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, será lavrada por escritura pública, de acordo com o dispositivo no Código Civil, e efetivar-se-á com o registro de seus atos constitutivos no competente cartório de registro civil das pessoas jurídicas de Campina Grande do Sul, e para os efeitos notariais e outros, a Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, reger-se por seu Estatuto Social, aprovado em reunião de sua instituição. Capítulo 2 do Patrimônio das Receitas. O patrimônio da Fundação de Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, será constituído pelos bens financeiros móveis e imóveis que adquirir, os que lhe forem transferidos ou doados pelo município de Campina Grande do Sul, ou por outras pessoas jurídicas de direito público ou privado e por pessoas físicas. Fica o Poder Executivo Municipal de Campina Grande do Sul autorizado a doar bens financeiros e imóveis para o fim de sua constituição, sendo bens imóveis: lote número 1, quadra número 8 da planta do loteamento denominado Jardim João Paulo II, situado no lugar denominado São Paulo do Araçatuba, nesse município, com área de 3.420 metros quadrados, conforme matrícula 41.000 do Registro de Imóveis da 9ª Circunscrição de Curitiba. Lote número 8 da quadra 8 da planta do loteamento denominado João Paulo II, situado no lugar denominado São Paulo do Araçatuba, nesse município, com área de 360 metros quadrados, conforme matrícula 6.582 do Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande do Sul. Bem financeiro no montante de R$400 mil, título de integralização da Constituição do Capital Social. Só será demitida a doação à Fundação de Atenção de Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, de bens livres e desembaraçados.
No caso da extinção da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, que somente se dará por lei, todos os seus bens financeiros, móveis e imóveis, independentemente da sua forma de aquisição, se por doação, compra ou forma de traspasse de propriedade, serão incorporados ao patrimônio municipal de Campina Grande do Sul. O Conselho Curador se reunir em sessão extraordinária para tratar dos inventários desses bens. Em havendo interesse da Fundação da alienação, permuta ou oneração de seu patrimônio, será necessária autorização prévia do Ministério Público Estadual. É vedada a distribuição de parcela do patrimônio da Fundação ou das rendas a título de vantagem, lucro, participação nos resultados eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio auferidos mediante o exercício das suas atividades aos seus conselheiros diretores, empregados ou doadores, devendo aplicá-los integralmente na consecução do respectivo objeto social da Fundação. Constituem receitas da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul os recursos provenientes do contrato de gestão, contrato de desempenho ou instrumento congênere entre a Fundação de Atenção à Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e a Secretaria Municipal de Campina Grande do Sul e outras secretarias de outras entes de federação. Os recursos oriundos de convênios acordados ou contratados celebrados com entes públicos e com entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, respeitando o exposto no parágrafo 2º desse artigo. As doações legadas a outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. As resultantes da alienação de bens não essenciais à sua finalidade, autorizado pelo Conselho Curador, observando o disposto no Estatuto. As resultantes de aplicações financeiras na forma da legislação vigente e receitas de qualquer natureza provenientes do exercício de suas atividades. As receitas recorrentes das ações de assistência à saúde ou qualquer outro serviço próprias suas finalidades estatutárias, mediante com o contrato de gestão, contrato de desempenho, um instrumento congênere com entes públicos. Serão considerados como receita própria da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul. Os serviços de saúde considerados como de acesso universal e gratuito serão prestados com exclusividade ao poder público no âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de gestão, contrato de desempenho ou instrução congênere, os quais serão colocados à disposição da população, ficando vedada a Fundação da Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, a assunção de compromissos com terceiros que violem os princípios do Sistema Único de Saúde, em especial os de gratuidade da assistência à saúde do cidadão e igualdade de atendimento, vedado qualquer tipo de segmentação de atendimento. Capítulo 3, da Direção da Administração do Conselho Curador e Diretoria Executiva. A Fundação de Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, terá os seguintes órgãos de direção superior e de administração, respectivamente: Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A Fundação de Atenção em Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, contará também com o setor de controle interno, cuja atuação seja prevista em seu estatuto. O Conselho Curador é órgão superior de direção, controle e fiscalização e constituir-se-á por 9 membros titulares, sendo o secretário municipal de saúde como membro nato, 2 membros indicados pelo prefeito municipal, 2 membros indicados pelo secretário municipal de saúde, 1 membro representando os trabalhadores médicos da Fundação Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, indicado pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, ou na eventual falta disso, forma convier e ser regulamentada por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. 1 membro representando os demais trabalhadores da saúde e Fundação da Atenção Campina Grande do Sul, indicado pela Associação de Servidores Públicos Municipais de Campina Grande do Sul, a SERCAMP, ou na eventual falta deste, na forma convier e ser regulamentada por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. 2 membros representantes dos usuários do SUS com domicílio no município de Campina Grande do Sul, indicado pelo Conselho Municipal de Saúde, que não sejam membros do mesmo. O Conselho Curador será presidido pelo Secretário Municipal de Saúde. O prazo de investidura dos conselheiros é de 2 anos, facultada a recondução ressalvada ao membro nato, que substituirá enquanto durar sua nomeação de Secretário Municipal de Saúde. A cada membro titular corresponderá um suplente indicado pelo mesmo processo previsto no caput. O membro que perder a condição que lhe tenha ensejado a nomeação para o Conselho Curador perderá o seu mandato imediatamente, sendo suas funções supridas pelo suplente, até a nomeação de novo membro do prazo máximo de 30 dias para completar o mandato. Sempre que convocada, é obrigatória a participação da diretoria executiva nas reuniões do Conselho Curador, sem direito a voto. Os membros do Conselho Curador exercerão suas atribuições de forma gratuita, não sendo admitido qualquer auxílio, pagamento, indenização, ajuda de custo ou qualquer outra natureza de remuneração. Enquanto não for constituído o quadro funcional da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, cuja representação no Conselho Curador está prevista no inciso 4º desse artigo, todas as liberações, inclusive a instituição de reforma do Estatuto, serão tomadas pelos demais membros do Conselho Curador.
Em casos de falecimento, renúncia de instituição ou incompatibilidade de um membro titular, o Conselho Curador impulsará o suplente e solicitará a substituição no prazo máximo de 30 dias. O Conselho Curador poderá contar com uma assessoria independente para auxiliar nas atividades de fiscalização contábil e financeira da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, emitindo análise e pareceres para o Conselho Curador. A assessoria deverá comprovar capacidade técnica e notório conhecimento das áreas econômicas, financeiras, contábeis, jurídicas. Suas atividades serão consideradas auxiliares do Conselho Curador. A diretoria executiva, órgão de direção subordinado ao Conselho Curador e administração superior da Fundação da Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, é constituída pelos seguintes membros, todos os livros de nomeação e exoneração: diretor-geral, diretor administrativo financeiro, diretor de saúde, assessor jurídico e contador. De cada, né? O diretor-geral será nomeado pelo prefeito municipal mediante indicação do secretário municipal de saúde, implicando-se para efeitos remuneratórios ao secretário municipal de saúde, devendo possuir os seguintes requisitos: ter experiência profissional de no mínimo 3 anos ininterruptos na administração pública municipal, estadual ou federal, ou na área de atuação Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, no âmbito público ou privado, ter curso superior completo. Não se enquadrar nas hipóteses da inegibilidade prevista nas alíneas do inciso 1º do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar número 135, de 4 de junho de 2010. Não ter atuado nos últimos 6 meses como participante da estrutura decisória de partido político em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Não ter exercido cargo em organização sindical nos últimos 6 meses. Não ter firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante de bens ou serviços de qualquer natureza com a pessoa política administrativa controladora da Fundação de Atenção de Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e com própria Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul em período inferior a 3 anos antes da data de nomeação. Não ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa política administrativa controladora da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, ou com a própria Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul. Os demais diretores, assessor jurídico, contador, serão indicados pelo diretor-geral e aprovados pelo Conselho Curador, com remuneração prevista nessa lei, devendo possuir os seguintes requisitos: ter experiência profissional e, no mínimo, 3 anos ininterruptos com o setor público ou privado, na área conexa àquela para a qual forem indicados para a atuação da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul. Ter cursos superior completos. Não se enquadrar nas hipóteses de inegibilidades previstas nas alíneas do inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64/2018 de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 135 de 4 de junho de 2010. Não ter atuado nos últimos 6 meses como participante da estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização da campanha eleitoral. Não ter exercido cargo em organização sindical nos últimos 6 meses. Não ter firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante de bens ou serviços de qualquer natureza com a pessoa política administrativa controladora da Fundação da Atenção à Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, ou com a própria Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul em período inferior a 3 anos da data de nomeação. Não ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa política administrativa controladora na Fundação de Atenção de Saúde de Campina Grande do Sul, Paraná, Estado do Paraná, e com a própria Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul. Os requisitos previstos no inciso 1 e 7º do parágrafo 1º desse artigo serão dispensados no caso de indicação de um dos empregados do quadro próprio da Fundação de Atenção de Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para cargo de diretor-geral, que este tenha ingressado por meio de concurso público. Os requisitos previstos nos incisos 1 e 7º do parágrafo 2º desse artigo serão dispensados no caso de indicação de um dos empregados do quadro próprio da Fundação de Atenção de Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para os demais cargos de diretores, assessores jurídicos e contador, desde que esses tenham ingressados por meio de concurso público. Os membros da diretoria executiva serão de livre nomeação e exoneração pela autoridade que o nomeou. A diretoria executiva será responsável pelos atos praticados em desconformidade com a lei e com o Estatuto da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, com o contrato de gestão, contrato de desempenho ou instrumento congênere, e com as diretrizes institucionais emendadas pelo Conselho Curador. A manutenção de qualquer membro da diretoria executiva fica vinculada, obrigatória e comprovadamente à avaliação de seu desempenho, frente à gestão da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, principalmente no tocante ao cumprimento das metas qualitativas e quantitativas previstas nos contratos firmados, conforme previsto no Estatuto e em atos do Conselho Curador. O diretor-geral definirá, dentro dos membros da diretoria executiva, que o substituirá em suas faltas e impedimentos. O assessor jurídico será indicado pelo diretor-geral e aprovado pelo Conselho Curador com remuneração prevista nessa lei, devendo possuir inscrição ativa pelo perante Conselho Profissional da Ordem dos Advogados do Brasil e ter experiência profissional de no mínimo 3 anos ininterruptos no setor público ou privado.
O contador será indicado pelo diretor-geral e aprovado pelo Conselho Curador, com remuneração prevista nessa lei, devendo possuir inscrição ativa perante o Conselho Regional de Contabilidade e ter experiência profissional de, no mínimo, 3 anos ininterruptos do setor público. O diretor-geral representará a Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, podendo constituir mandatários ou delegar competência, permitindo, se for o caso, subdelegação às autoridades subordinadas, sendo tal diretor equiparado a agente político e responsável pela execução de competências legais da Fundação. O Estatuto da Fundação Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, disporá sobre sua estrutura, competências dos seus órgãos, as atribuições dos seus dirigentes, substituições dos membros, a periodicidade das reuniões do Conselho Curador e demais aspectos organizacionais da Fundação da Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul. O Estatuto da Fundação Atenção de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, será aprovado pelo Conselho Curador, devendo ser registrados no cartório competente. Eventuais alterações no Estatuto da Fundação e Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul serão aprovados pelo Conselho Curador e igualmente registrados no cartório competente. As finalidades da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, não serão objeto de alteração de Estatuto pelo Conselho Curador. Capítulo 4 do Regime de Empresa e Pessoal. O regime jurídico de pessoal da Fundação da Atenção de Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, será de consolidação das leis do trabalho e a respectiva legislação complementar. A contratação de pessoal do quadro permanente da Fundação de Atenção de Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, far-se-á por meio de processo seletivo público. Fica autorizado o Conselho Curador a aprovar o quadro de pessoal e definir a estrutura e vagas de empregos e funções, os requisitos de admissão, remuneração, organização das carreiras, segundo a formação profissional, as atribuições funcionais à luz da necessidade de serviço, bem como aprovar a disponibilização de vagas de estágio estudantil. A rescisão do contrato de trabalho do pessoal da Fundação de Atenção em Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, demitido por concurso público, ocorrerá em qualquer hipótese, motivada em justa causa, mediante decisão obtida em processo administrativo específico com direito à ampla defesa, com procedimento a ser disciplinado em ato público. A Fundação de Atenção de Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, organizará seu quadro de pessoal, o seu plano de carreira de acordo com a política interna do desenvolvimento de pessoal. O Conselho Curador decidirá sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira definido a política de avaliação e desenvolvimento dos empregados. O concurso público será realizado para preenchimento de postos de trabalho de quadro pessoal, sempre de acordo com as disponibilidades financeiras e as vagas definidas pelo Conselho Curador. Poderá ser adotado o processo seletivo simplificado, PSS, mediante provas de títulos ou análise de currículo nos casos de contratação por prazo determinado a fim de atender a necessidade temporária da Fundação, bem como projetos e programas de caráter temporário, que não se justifique a ampliação do quadro permanente ou não justifica a terceirização de serviço. Capítulo 5º do Contrato de Gestão, Contrato de Desempenho ou Instrumento congênere. Os contratos de gestão, contrato de desempenho ou instrumentos congêneres firmados entre a Fundação de Atenção de Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná e os municípios, através de suas respectivas secretarias municipais de saúde, com a finalidade de definir as metas, Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul observarão disposto no parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei complementar. A Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, poderá ainda firmar contratos ou instrumentos congêneres com entidades e instituições privadas, ser fiscalizado também pelos órgãos competentes, desde que obedecidos os parâmetros dispostos nesta lei. O contrato de gestão, contrato de desempenho e instrumento congênere deverá definir as atribuições, responsabilidades, obrigações inclusivas orçamentárias e financeiras, tanto da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, como os encargos das Secretarias Municipais de Saúde, e deverá conter, entre outras cláusulas, que disponha sobre atendimento igualitário e equânime aos cidadãos de forma sempre gratuita, adoção de práticas de planejamento sistemático das ações da Fundação Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, mediante instrumentos de programação, orçamento, acompanhamento e avaliação de suas atividades, de acordo com as metas pactuadas. Obrigatoriedade da apresentação a contratante de relatórios quadrimestrais da demonstração financeira, elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais da contabilidade e do relatório da execução de contrato de gestão, contrato de desempenho e instrumento congênere. Obrigatoriedade de especificar o plano operacional anual proposto pela Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, estipular as metas a serem atingidas, os respectivos prazos de execução, bem como os critérios de avaliação do desempenho mediante indicadores de excelência e produtividade dos serviços, dentre outros. Estimativa dos recursos e cronograma do desembolso dos recursos financeiros necessários à execução de serviços pactuados, observando o cumprimento das metas durante a vigência do contrato. Penalidades aplicáveis aos contratos em caso de descumprimento injustificado de metas e obrigações pactuadas. Prestação de serviços assistenciais que deverá observar o ordenamento do acesso pelo sistema de regulação, atendendo às necessidades de saúde. Condições para revisão, renovação
e programação do contrato, gestão, contrato de desempenho e instrumento congênere. O contrato de gestão, contrato de desempenho e instrumento congênere terá vigência no máximo de 5 anos, podendo ser renovado após esse período, observando o artigo 15º desta lei complementar. O contratante avaliará quadrimestralmente o cumprimento das metas de seu respectivo contrato de gestão, contrato de desempenho e instrumento congênere e realizará permanente monitoramento da execução do contrato. A Fundação Atenção à Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, apresentará ao contratante, em até 45 dias do término de cada exercício financeiro, relatório pertinente à execução de contratado, que deverá ser encaminhado ao seu respectivo Conselho Municipal de Saúde, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde, competente emitir relatórios da avaliação de cumprimento das metas acordadas. Caberá à Fundação de Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, atender às recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais órgãos de controle e fiscalização no que diz respeito à publicidade e transparência de seus atos, devendo, portanto, promover a ampla divulgação por meios físicos e eletrônicos dos relatórios sobre a execução dos contratos, gestão, contrato de desempenho ou instrumento congênere, completando os demonstrativos orçamentários e financeiros e a conclusão dos pareceres da Secretaria Municipal de Saúde, competente pelo acompanhamento e avaliação, devendo ser encaminhado cópia ao respectivo Conselho Municipal de Saúde. Capítulo 6º da fiscalização do controle do Conselho Fiscal da Fundação. A Fundação da Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, sujeitar-se-á às normas de fiscalização e controle dos previstos em seu estatuto e à supervisão da Secretaria Municipal de Saúde do município de Campina Grande do Sul, para efeito em cumprimento de seus objetivos estatutários, harmonização de sua atuação com a política municipal de saúde e obtenção de eficiência administrativa. A Fundação Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, deve submeter suas contas relativas a cada exercício fiscal, à apreciação dos órgãos de controle interno do município de Campina Grande do Sul, ao Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, ao Conselho Fiscal da Fundação e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Qualquer cidadão poderá requisitar informações, efetuar denúncias ou solicitar documentos à Fundação com o fim de contribuir para a fiscalização das atividades por estas desempenhadas com fundamento na Lei de Acesso à Informação, Lei Federal 12.527 de 2011. Os órgãos de controle primarão pela proteção de dados de colaboradores, fornecedores e outros interessados em atenção à legislação geral de proteção de dados. Compõe os órgãos internos da Fundação um Conselho Fiscal composto por 3 integrantes, sendo um indicado pelo Conselho Curador, um indicado pela Direção-Geral dentre os integrantes da Fundação, os servidores públicos do município de Campina Grande do Sul, um indicado pela Direção-Geral dentre os cidadãos e conhecimentos na área da atuação da Fundação. Os membros do Conselho Fiscal exercerão suas atribuições de forma gratuita, não sendo admitido qualquer auxílio, pagamento, indenização, ajuda de custo ou remuneração por qualquer natureza. O prazo de investidura dos conselheiros é de 2 anos, facultada a recondução. A cada membro titular corresponderá um suplente indicado pelo mesmo processo previsto no caput desse artigo. Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar por quaisquer dos seus membros as contas dos atos da gestão fundação relativa aos exercícios financeiros antes da submissão ao Tribunal de Contas do Estado, e verificar o cumprimento da lei e das regras internas da fundação pelos gestores, não cabendo ao Conselho Fiscal a análise de conveniência e oportunidade de atos praticados pelos administradores e a ingerência em suas atividades. Opinar sobre os relatórios da administração, fazendo constar seu parecer nas informações complementares que julgar necessárias, úteis à deliberação do Conselho Curador. Opinar sobre a legalidade e a regularidade das propostas dos órgãos da administração a serem submetidos ao Conselho Curador, quando provocado tanto. Denunciar ao Conselho Curador por qualquer de seus membros aos órgãos da administração e esses não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Fundação. Designar-se um dos seus membros a comparecer às reuniões do Conselho Curador, quando convocado para tanto, porém sem direito a voto. Solicitar a administração da Fundação e dos auditores externos, quando é necessário, esclarecimentos ou informações, desde que relativos à sua função fiscalizadora acerca de fatos específicos. Capítulo 7 das responsabilidades dos dirigentes. Constitui a responsabilidade dos membros da diretoria executiva o fiel cumprimento das cláusulas do contrato de gestão, contrato de desempenho ou instrumento congênere, especialmente no que se refere ao plano operativo. O descumprimento total ou parcial das cláusulas, objetivos e responsabilidades dos dirigentes estabelecidos no contrato, assim como a reiterada insuficiência de desempenho na Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, poderá motivar a exoneração dos membros da direção executiva conforme disposto no Estatuto. Os membros do Conselho Curador, da diretoria executiva ou Conselho Fiscal respondem administrativamente e civilmente pelos seus atos, quando em desconformidade com a legislação, Estatuto da Fundação e respectivos contratos de gestão ou demais normativas, observada a presunção de boa-fé. Os dirigentes não são responsáveis por atos ilícitos dos outros administradores, salvo com eles forem convenientes,
se negligenciarem na fiscalização ou se de tais atos, tendo conhecimento, deixarem de agir para impedir a sua prática. Exime-se da responsabilidade o dirigente que faça consignar-se sua divergência em ato de reunião do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, ou não sendo possível dela, de ciência, Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Capítulo 8 das compras e dos contratos. A Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, estará sujeita às regras gerais estabelecidas para as licitações e contratos fixados pela Lei Federal 8.666 de 1993, Lei Federal 14.133 de 2021 e modificações posteriores, podendo elaborar regulamento próprio nos termos das leis citadas, a qual deverá ser aprovado pelo Conselho Curador. O regulamento a que se refere esse artigo, sujeito à aprovação do Conselho Curador, deverá ser publicada na íntegra, no Diário Oficial do Município de Campina Grande do Sul. Capítulo 9. Ensino, pesquisas, avaliações e tecnologias. A Fundação de Atenção em Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, poderá desenvolver atividades de ensino, pesquisa e avaliação de tecnologias de saúde, podendo captar recursos financeiros para fomento e desenvolvimento das pesquisas e da educação permanente em saúde junto ao poder público e iniciativa privada mediante aprovação do Conselho Curador. Capítulo 10 das disposições gerais e transitórias. Os serviços de saúde prestados diariamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, que passarão a ser executados pela Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, constarão dos seus respectivos contratos de gestão, contrato de desempenho ou instrumento congênere e serão pagos por recursos orçamentários previstos nessa lei orçamentária anuais, suportados pela rúbrica de despesa 3.3.90.39, ou de serviço de terceiros, pessoa jurídica, conforme consta no plano contas aplicados no setor público ou aquela que eventualmente se mostrar adequada à contratação. A Fundação de Atenção à Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, poderá solicitar a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integradas da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal, direta ou indireta, ou sem ônus para o cedente e sem prejuízo à sua carreira funcional. Os servidores estatutários de Campina Grande, da Administração direta e indireta ao município de Campina Grande do Sul, cujos cargos forem compatíveis com os serviços executados pela Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, poderão ser formalmente cedidos com a manutenção do vencimento básico, adicionais e gratificações, ficando ainda garantida a trajetória de carreira prevista em seu regimento jurídico. A cessão será formalizada por convênio, após justificada por necessidade da possibilidade, e o servidor estatutário poderá permanecer cedido por 2 anos, sendo possível a prorrogação por igual período. A Fundação de Atenção à Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, não é dependente do orçamento municipal, devendo aprovar seu próprio orçamento, de acordo com os contratos que firmar, em especial com as Secretarias Municipais de Saúde e demais entidades da administração pública, direta ou indireta. A contabilidade da Fundação de Atenção de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, submete-se às regras estabelecidas para as empresas estatais não dependentes, no que couber. A instalação da Fundação de Atenção de Saúde em Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e o início do exercício de suas competências dar-se-ão ao partir do registro no cartório competente de escritura pública de sua Constituição. O Secretário Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul adotará as medidas necessárias para a instituição da Fundação Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul no prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei complementar. O artigo 1º da Lei Complementar Municipal 398/2016, que estrutura o quadro de cargos da administração municipal, passa a vigorar acrescido do parágrafo 4º com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam criados empregos públicos para atendimento da Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, FASCAMP, da forma que segue. Fundação FASCAMP, diretor-geral, vínculo, comissionado, valor em reais, 10.350. Diretor-geral administrativo financeiro, comissionado, 6.150. Diretor de saúde, comissionado, 6.150. Assessor jurídico, comissionado, 6.050. Contador, comissionado, 6.150. Junto à Fundação de Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, FASCAMP, Fundação Pública de Administração Indireta, as funções e direções possuem as seguintes atribuições. Compete ao diretor-geral dirigir a FASCAMP de acordo com seu estatuto, com as deliberações do Conselho Curador e da Diretoria Executiva, poderá constituir mandatários ou delegar competência, permitindo, se for o caso, a subdelegação a autoridades subordinadas, representa a FASCAMP ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda, convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva, lhes organizando a pauta ou a ordem do dia. Coordenar as ações de desenvolvimento pelos demais membros da diretoria executiva, bem como as coordenações, núcleos e assessorias. Assinar ato, documento ou correspondência em nome da FASCAMP ou que implique obrigação e responsabilidade institucional. Receber auxílios, subvenções, contribuições, diversas doações sem cargo. Assinar em conjunto com o diretor administrativo e financeiro ou no impedimento deste, com o diretor da atenção de saúde, o contrato de gestão, contrato de desempenho, convênios, contratos
ajustes, cheques, títulos de crédito e quaisquer instrumento que impliquem realização de despesa, na captação da receita, na prestação de garantia e na compra, alienação, oneração de bens e direitos que estejam no âmbito de sua competência. Elaborar proposta de contrato, gestão, contrato de desempenho, instrumento congênere para discussão e aprovação da diretoria executiva e posteriormente encaminhamento ao Conselho Curador. Discutir e firmar com a Secretaria Municipal de Saúde o contrato de gestão, contrato de desempenho e instrumento congênere. Exercer o poder disciplinar, planejar o desenvolvimento da FASCAMP com a finalidade de qualificar as suas ações e serviços de saúde no tocante às metas de excelência de desempenho e às suas funções. Movimentar as contas bancárias e emitir cheques sempre que a assinatura do diretor administrativo financeiro, o qual poderá ser submetido em suas faltas e impedimentos pelo diretor da atenção à saúde ou por quem receber delegação por escrito do diretor-geral. Encaminhar para a deliberação do Conselho Curador os pedidos de cessão temporária ou substituição de bens e direitos. Autorizar a aquisição de bens móveis e serviços, a realização de obras de acordo com o orçamento, a contratação e a dispensa de pessoal no quadro permanente de temporário ou temporário e de confiança na FASCAMP, de acordo com o plano operativo e de quadro de pessoal, o plano de carreira da FASCAMP. As publicações e comunicações externas, incluindo as correspondências institucionais. A celebração de convênios contratados, programas e projetos em geral. Ad referendum do Conselho Curador, ao qual se justificará a medida por escrito. A transposição de recursos de uma atividade, programa ou elemento de despesas para outra rúbrica. Ao desdobramento da despesa por novos elementos e alteração de dotação existente. As despesas e operações financeiras não previstas no orçamento nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento da situação que possa comprometer a segurança de pessoas e bens ou a eficiência de serviços. As medidas da alçada deste, quando caracterizada a urgência de atendimento, a sua situação que possa causar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, bens e serviços, e desde que não haja tempo de reunir o Conselho. Justificando a medida por escrito. Encaminhar trimestralmente ao Conselho Curador para distribuição a conselheiros, em especial antes das reuniões ordinárias do Colégio, relatório financeiro e de atividades da FASCAMP, bem como transmitir ao Conselho Curador, em qualquer tempo, opiniões e recomendações de interesse da FASCAMP. Cumprir os estatutos do regimento interno da FASCAMP. Compete ao diretor administrativo financeiro. Coordenar as atividades administrativas, econômicas e financeiras da FASCAMP, auxiliar o diretor-geral no desempenho do seu cargo, substituí-lo em suas faltas e impedimentos legais. Difundir os objetivos e ideais da FASCAMP perante órgãos públicos e privados. Estimular e manter intercâmbio com pessoas e entidades interessadas na consecução dos objetivos previstos no artigo 2º. Colaborar com os responsáveis no desenvolvimento de atividades administrativas nos serviços que compõem a estrutura da FASCAMP. Propor medidas e programas visando a captação de recursos para o desenvolvimento da FASCAMP, incluindo doações patrocinadas de programas e investimentos. Diligenciar, no sentido de obtenção de apoio material para as atividades da FASCAMP. Planejar, coordenar e preparar os processos de compras conforme necessidade dos serviços da FASCAMP nos termos do regulamento de licitação e contratos específicos. Gerir as ações e contratos relativos aos investimentos, desenvolvimento e manutenção da infraestrutura e serviços da FASCAMP. Gerir convênios com contratos ou instrumento congênere celebrado com os entes federativos que se relacionam com a FASCAMP. Elaborar o contrato, o plano de contas e a execução financeira da FASCAMP, conforme o programa de desembolso previsto no contrato de gestão, contrato de desempenho e instrumento congênere. Participar da elaboração e consolidação do planejamento físico e financeiro da FASCAMP. Oferecer suporte especializado para as áreas finalísticas da FASCAMP e efetivar a projeção de despesas pessoal. Propor o diretor-geral, o qual poderá decidir ad referendo do Conselho Curador. Proposta de transposição de recursos de uma atividade, programa ou elemento de despesa para outra rúbrica. O desdobramento de despesa por novos elementos e alterações de dotações existentes. As despesas e operações financeiras não previstas no orçamento, nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa comprometer a segurança de pessoas e bens ou a eficiência de serviços. As medidas de alçada deste, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa causar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, bens e serviços, desde que não haja tempo de reunir o Conselho, justificando a medida por escrito. Elaborar a prestação de contas anual e outras específicas da FASCAMP. Auxiliar na elaboração do regime interno. Compete ao diretor de saúde. Coordenar as atividades do desenvolvimento da atenção, saúde e prestação de serviços na área de saúde FASCAMP, auxiliar o diretor-geral do desempenho do seu cargo, organizar com apoio dos responsáveis das atividades da FASCAMP referentes
atenção em saúde, gerir o processo de pactuação do contrato de gestão, contrato de desempenho, um instrumento congênere no tocante às prioridades, metas, resultados, estratégias, planos de atividades, funcionamento e organização do serviço de atenção à saúde, bem como acompanhar juntamente com o diretor administrativo financeiro o controle e o monitoramento e avaliação dos contratos da atenção à saúde. Elaborar para apreciação do Conselho Curador planos de atividades e serviços, global e específico da FASCAMP, atualizados anualmente, com indicadores de desempenho e qualidade de serviços de atenção à saúde. E propostas de monitoramento e avaliação em diálogo com a proposta estabelecida pelas políticas estaduais e nacionais de atenção à saúde. Dotar os serviços de capacidade resolutiva com o fim de alcançar eficiência e efetividade na atenção à saúde da população. Auxiliar na elaboração do regimento interno. Estabelecer intercâmbio com entidades, serviços, empresas, faculdades, institutos, departamentos que constituam parcerias de desenvolvimento de saúde. Coordenar as atividades científicas e as que visem a incorporação da tecnologia nas atividades assistenciais da FASCAMP e o colaborador com aquelas relacionadas no desenvolvimento técnico assistencial. Colaborador com os demais diretores na promoção, organização e difusão de eventos da natureza científica, educacional e cultural. Compete ao assessor jurídico executar de forma ampla e estrita as atividades da consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos da FASCAMP. Representar a FASCAMP em feitos judiciais e extrajudiciais em todas as instâncias e esfera administrativa. Elaborar e analisar contratos, convênios, termos de cooperação, colaboração, contrato de gestão, desempenho ou instrumentos congêneres. Emitir pareceres de processos licitatórios, inclusive para os casos de compra direta. Emitir parecer quanto à revisão e atualização de estudos e normativas próprias. Acompanhar as reuniões no Conselho sempre que solicitado. Acompanhar eventuais processos administrativos, disciplinares e demais atividades da ordem jurídica relacionadas às necessidades apresentadas pela FASCAMP e ainda aqueles solicitados pelo diretor-geral. Compete ao contador elaborar boletins informativos quando solicitado, definir a taxa de amortização, depreciação e exaustão. Definir sistema de custo e rateio, de fazer relatórios gerenciais econômicos e financeiros, escriturar livros fiscais, levantar informações para a repercussão de impostos, preparar a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, classificar o bem de contabilidade no sistema patrimonial, montar balanços e demais demonstrativos contábeis, consolidar demonstrações contábeis, apurar os impostos devidos, estruturar planos de contas conforme a atividade da empresa, analisar os custos apurados, compensar tributos, controlar impostos retidos dos empregados autônomos e empregadores, disponibilizar documentos com controle, gerar os dados para preenchimento das guias, administrar fluxo de documentos, calcular índices econômicos e financeiros, emitir balancetes, solicitar aos órgãos de regime especial de procedimentos fiscais, municipais, estaduais e federais, identificar possibilidade de redução de impostos, disponibilizar informação cadastrais aos bancos de fornecedores, preparar declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes, administrar o prontuário de funcionários, analisar os relatórios da Fundação, acompanhar os trabalhos de fiscalização, inclusive controle interno, prestando todas as informações requisitadas, preparar documentação e manter certidões negativas atualizadas, gerar diário, razão, atender a auditoria externa, conciliar saldo de contas, fazer manutenção do plano de contas, acompanhar a execução do orçamento, parametrizar aplicativos contábeis, fiscais de suporte, apurar custos, justificar os procedimentos adotados, escriturar livros contábeis, registrar a movimentação dos ativos, preparar as notas explicativas nas demonstrações contábeis, estruturar centros de custo, escriturar ficha de crédito de imposto na aquisição de ativo fixo, calcular os encargos sociais sobre a folha de pagamento prolabore e autônomos, preparar a documentação e relatórios auxiliares, confrontar as informações contábeis com custos, realizar controle físico com o contábil, notificar encerramento junto aos órgãos competentes, administrar o registro de livros nos órgãos apropriados, apontar as possibilidades de uso de incentivos fiscais, analisar balancete contábil, identificar as necessidades de informação da empresa, elaborar folhas de pagamento de empregados autônomos e prolabores, férias, rescisões contratuais, prestar informação sobre balanço, definir procedimento contábeis, elaborar orçamento, preparar obrigações trabalhistas, atualizar procedimentos internos, elaborar a prestação de contas anual e outras específicas da FASCAMP, acompanhar as reuniões no Conselho sempre que solicitado, desenvolver demais atividades na ordem contábil relacionadas às necessidades apresentadas pela FASCAMP e ainda aquelas solicitadas pelo diretor-geral ou diretor administrativo financeiro. Os atos da Fundação de Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, serão publicados junto ao Diário Oficial do Município de Campina Grande do Sul. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 8 de fevereiro de 2022, Biolerian Zanetti, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei Complementar Municipal 2, de 8 de fevereiro de 2022, justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Lei, incluso o projeto de lei que institui a Fundação de Atenção em Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, FASCAMP, e da outras providências. O município de Campina Grande do Sul, buscando realizar o atendimento de sua integralidade, a atenção em prevenção, a promoção à saúde na oferta dos serviços médicos do município, vem sofrendo com falta de recursos humanos nessa categoria, apesar das diversas tentativas de contratação através de concursos públicos e processos seletivos simplificados. Não foi possível suprir o número mínimo de profissionais, obrigando-se a recorrer emergencialmente à contratação de profissionais de saúde, através de chamamento público por credenciamento de empresas que ofertam serviços de médicos liberais, no sentido de suprir a demanda necessária de atendimento à população. Seguindo esse entendimento, o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná ingressou com ação civil pública contra o município de Campina Grande do Sul, do Paraná, objetivando a contratação de médicos direta pelo município, sem a intervenção de empresas de mão de obra em saúde, em que resultou em acordo homologado judicialmente, contando como parte de acordo compromisso da implantação de Fundação Municipal de Saúde. Para tanto, a Secretaria Municipal de Saúde realizou estudos de viabilidade da implantação da referida Fundação de Saúde, que resultou na sua aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, órgão de controle social, bem como o acompanhamento do Ministério Público da comarca. A Fundação Pública de Direito Privado existe no Brasil antes da Constituição de 1988. São exemplos a Fundação Caetano Munhoz da Rocha, da Secretaria da Saúde do Paraná, a Fundação Ezequiel Dias, FUNED, da SES de Minas Gerais, a FHEMI-FEMIG, a FURP de São Paulo, a Fundação de Saúde da SES do Ceará, dentre de outros. No ponto de vista da gestão pública, pode-se reunir-se principais características da Fundação Estatal nos objetivos, apontando pelo Procurador da República, André Stefani Bertual, com relação às metas da MPOG, na representação contra a Fundação Estatal, sendo que sujeição às normas de direito privado, inclusive ao Código Civil, flexibilidade que tange a remuneração dos agentes, bem como que tanja a limitação de gastos de pessoal, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, contratação de servidores para funções específicas diversas daquelas executadas por profissionais de saúde, do quadro próprio do município, por meio de concurso público sobre o regime seletista, com maior flexibilidade para a fixação do piso salarial, pois este passa a recorrer de negociação coletiva e não mais de lei, sem reflexo na remuneração do restante do funcionalismo. Em tese, os agentes públicos das fundações não serão remunerados com recursos de orçamentos fiscais ou de seguridade social. Transferência de patrimônio público à Fundação Estatal de Direito Privado e concessão de direito do uso. Possibilidade da extensão de imunidade tributária a tal fundação. Remuneração de membros da diretoria sem a perda de imunidade tributária. Sistemas informatizados próprios, inclusive no que tange a sujeição da CIAF, CIAP, CIASG, CICAF e E-Social, dentre outros no que couber. Os esclarecimentos acima nos permitem concluir que, a partir da emenda constitucional de 1998, deixou de constar no artigo 7º, artigo 37, acho que é 19, né? É um 19 isso, né? 19. A expressão fundação pública passando a figurar apenas a expressão fundação, eliminado por complemento das dúvidas quanto à possibilidade jurídica de instituição de uma fundação estatal, direito privado pelo poder público. A Fundação Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul terá por objetivo o desenvolvimento e execução das ações de promoções, prevenção e proteção da saúde coletiva e individual dos servidores de saúde em atenção primária à saúde e atenção especializada, média complexidade, saúde mental, urgência e emergência, especialidades odontológicas, exames diagnósticos, contratação de equipe administrativa e de apoio em saúde, educação continuada e atividades de ensino à pesquisa no âmbito do Sistema Único de Saúde. As ações de serviço de saúde mencionadas acima serão desenvolvidas de maneira gradual e integrarão uma rede regionalizada e hierarquizada em nível de complexidade crescente do SUS, na qual a Fundação de Atenção à Saúde de Campina Grande do Sul é parte integrante, devendo observar todos os seus princípios e diretrizes, inclusive a fiscalização e acompanhamento pelo Conselho Municipal de Saúde. Oportuno destacar-se que, dentre os outros objetivos da Fundação de Atenção de Saúde em Campina Grande do Sul, lhe é vedado desenvolver atividades de saúde que exijam poder de polícia no município, bem como que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, já que constituem ações de gestão vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. Diante do exposto, tem que o presente projeto de lei é de extrema importância, considerando caracterizar um instrumento inovador da gestão pública, em especial para a área de saúde. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, o qual é merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 8 de fevereiro de 2022, Bilheirão Zanetti, prefeito municipal. Precisa ler aqui a comissão? Precisa ler os da comissão, não? Os pareceres? Não. Ele segue aqui os pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça, Comissão de Saúde e Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Acessibilidade e Pessoas com Deficiência. Então, fica aqui nesta Casa de Lei disponível para quem quiser. Então, eu colocarei, primeiro de tudo, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, os pedidos de urgência. Então, o ofício 39, o ofício 49 e o ofício 52. Então, a nossa votação segue aquele mesmo critério de sempre. Os vereadores que forem contrários a essa votação se manifestar com uma das mãos em frente à tela e aguardar para eu fazer a contabilização dos votos. Então, em única votação, o pedido de regime de urgência das proposituras solicitadas pelos ofícios número 39, 49, 52 e 2022 do Executivo Municipal. Então, o regime de urgência está em votação. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão e primeira votação, o projeto de lei número 002 de 2022 do Executivo, autuado sob número 001 de 2022, ratifica a 4ª alteração e consolidação do contrato do Consórcio Metropolitano de Saúde e Assistência Social do Paraná, COMESP, e autoriza a permanência do município de Campina Grande do Sul no agora denominado Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, COMESP, e dá outras providências. O projeto está em discussão. Votação. Projeto de lei número 002 de 2022, aprovado por... São 3 ausências? 3, 4, 7 votos a favor, é isso? Se a secretaria puder me ajudar. 7 votos favoráveis. Em discussão e primeira votação, o projeto de lei número 005 de 2022 do Executivo Municipal, autuado sob número 002 de 2022, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul para o exercício de 2022. O projeto está em discussão. Votação. Projeto de lei aprovado, novamente por 7 votos favoráveis, e nós temos 3 ausências. Em discussão e primeira votação, o projeto de lei complementar número 02/2022 do Executivo Municipal, autuado sob o número 03/2022, institui a Fundação de Atenção e Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, FASCAMP, e dá outras providências. O projeto está em discussão. Votação. Projeto de lei complementar, aprovado com 7 votos favoráveis, e nós temos as 3 ausências. Eu declaro encerrada a sessão e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária, que será realizada na sequência. Eu gostaria de perguntar aos vereadores se alguém tem alguma objeção em encerrarmos e já iniciarmos a outra, sem intervalos. Pode ser? Então, tudo bem. Sessão encerrada. Declaro aberta a 4ª sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do 2º exercício do mandato da 17ª legislatura.
Ordem do dia. Em discussão e segunda votação, o projeto de lei número 002/2022 do Executivo Municipal, autuado sob o número 001/2022, ratifica a 4ª alteração e consolidação do contrato do Consórcio Metropolitano de Saúde e Assistência Social do Paraná, Comesp, e autoriza a permanência do município de Campina Grande do Sul no agora denominado Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, Comesp, e dá outras providências. Discussão. Votação. Projeto de lei aprovado por 7 votos favoráveis. Em discussão e segunda votação, projeto de lei número 005/2022 do Executivo Municipal, autuado sob o número 002/2022, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Campina Grande do Sul para o exercício de 2022. Discussão. Votação. Projeto de lei 005/2022, aprovado em segunda discussão e votação por 7 votos favoráveis. Em discussão e votação, e segunda votação, projeto de lei complementar número 002/2022 do Executivo Municipal, autuado sob o número 03/2022, institui a Fundação de Atenção e Saúde de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, FASCAMP, e dá outras providências. Discussão. Votação. Projeto de lei complementar número 02/2022, aprovado por 7 votos favoráveis em segunda votação. Declaro encerrada a sessão. Convido as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 21 de fevereiro, no horário regimental das 17h30.